um abraço do seu Abba, um abraço do seu Pai. Vimos hoje pela manhã que o Abba, que Deus só é chamado de Pai nesse ambiente, nesse contexto mais íntimo, com Cristo Jesus. Até então ele é chamado de Pai, ele tem um significado de, ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, ele é forte, ele é o Pai dessa nação. Mas o íntimo, onde a pessoa, o homem, a mulher pode dizer, esse é o meu Pai, esse é o meu Abba. O balbuciar de uma criança, que é o que significa o Abba no hebraico, aquele balbuciar da criança para o seu pai, onde ela diz, olha, eu me rendo, eu dependo do Pai, Ele é o que me dá segurança, Ele é o que me dá conforto, é aquele que eu ando, eu olho e corro para os braços dEle. E aí Jesus, Ele vem apresentar esse Deus que é amoroso, esse Deus que anda conosco, esse Deus que é perdoador, esse Deus que é amor, o Abba. E eu não sei se você reparou, a gente já começou a ler essa história a partir do versículo 20, no final dela, já no ápice final, na última cena dessa história. Mas ela começa não nos versículos anteriores, mas ela começa em algumas ações, algumas parábolas anteriores. E eu te convido então a entender o contexto dessa história. Por que que o próprio Cristo conta a história desse filho perdido? Ou melhor, dos filhos perdidos aí. Do nada Jesus estava e conta essa história? Não, ele tem um enredo, tem um antes. E eu te convido então a relembrar um pouquinho desses antes dessa história. Jesus, Ele vem trazer esse Deus que é Pai, esse Deus que nos ama, o Deus Criador, o Deus que viu os seus filhos o rejeitarem no Éden, dizer não para a sua presença. E Ele mesmo assim, com seu infinito amor, Ele decide libertar o homem das amarras do pecado. Mas esse homem não conseguia chegar ao Pai sozinho. Precisava do Filho, do Libertador, do Messias, para transformar, para mudar essa história. E aí entra Jesus, o Salvador, o Deus encarnado, Deus conosco, e desce dos céus e habita entre nós, o Verbo se fez carne. E aí Jesus vem apresentar esse Deus, um pouco diferente do Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus, mas a visão agora que Ele quer mostrar é de proximidade desse Pai. E aí enquanto os israelitas, o povo hebreu tinha aquele temor do Deus Pai, nós temos que obedecê-lo, senão Ele nos castiga, nós precisamos cumprir a lei. E aí Jesus chega e diz, eu vim cumprir a lei, eu vim fazer aquilo que vocês não conseguiam fazer. Mas aí os judeus, os israelitas começam a olhar para Jesus e falam, mas espera aí Jesus, você se diz Messias, mas esse Pai que você tem demonstrado a nós, Ele é um Pai um pouco diferente. Porque como que você é o Filho de Deus, você é o Messias, mas você come com os pecadores, você está junto deles. E o nosso Deus, Ele fala, olha, não é bem assim, a gente tem que viver uma vida certinha. E aí Jesus, Ele vem mostrar uma outra forma de viver, uma outra forma de seguir o Pai, uma outra forma de obedecer o Pai, uma outra forma de se santificar diante do Pai. E aí Jesus fala, os fariseus estão dizendo, olha Jesus, você come com os publicanos. E os publicanos era a raça vendida dos judeus. Olha, eles estão cobrando os impostos em nome de Roma. E pegam para si, e pegam no seu próprio povo.
Os publicanos são aqueles que montam a tenda e fica ali na entrada da cidade e fala: olha, você para entrar, peraí, tem que pagar a taxa, tem que pagar o imposto aqui, ó. Ou ao sair, ixi, peraí, vamos lá, deixa eu ver o que você consumiu, tem que pagar também. Então ia para a caixinha desses publicanos. E Jesus andou com os publicanos. E o pior, um dos seus discípulos, dos 12, era um publicano. E aí a cabeça daqueles homens começou a dar um giro de 360 graus e dizendo: peraí, como é que você anda no meio desses publicanos? Como é que você anda no meio desses pecadores? E aí Jesus começa a falar em parábolas. Ah é, ou então fariseus, eu vou contar 3 historinhas básicas para vocês. E aí ele fala da parábola da ovelha perdida. 100 ovelhas, uma se perde, e o bom pastor vai, deixa as suas 99 ovelhas e vai em busca da sua ovelha perdida. Mas até aí tudo bem, o pastor ama a sua ovelha, foi atrás da ovelha perdida, está tudo tranquilo. Mas aí tem um detalhe: se você for lá na sua casa pesquisar, olhar, ficar atento, você vê que o pastor deixou as 99 no campo. Ele deixou solta. Não estava lá no abrigo das ovelhas. Espera aí, eu vou lá, deixo as 99 quietinhas no lugar e vou em busca da perdida. Não. Esse pastor, ele deixa as 99 no campo e vai atrás da perdida. Olha que loucura. E aí Jesus está dizendo para esses fariseus, esses homens que não conseguem entender esse Deus como Abba, o abraço do Pai perdoador, Jesus está dizendo: olha, essa ovelha perdida são os publicanos, são aqueles que estavam perdidos no caminho, são aqueles que precisam do bom pastor. As 99 não precisam, as 99 são vocês, fariseus. Mas eu vou atrás da ovelha perdida. E ele vai, pega a ovelhinha, coloca lá nos seus ombros e faz festa quando a encontra. Jesus, o Filho do Deus Pai, vai, portanto, atrás dessa ovelha perdida, porque Ele quer perdoá-la, porque Ele ama. E se não fosse por mais, Ele vai para uma outra parábola. Agora a parábola é da moeda perdida, da dracma perdida. Uma mulher perde, portanto, essas moedas que pouco tinham valor naquele período. Eram moedas que correspondiam a 10 dias de trabalho de um indivíduo. Mas ela recebeu essas moedas, e essas moedas ficavam numa tiara, numa espécie de diadema que recebia do seu noivo. E a moedinha sumiu. Não tinha valor nenhum, Breno. Ela não ficou desesperada porque, nossa, eu perdi o meu colar de pérolas, eu perdi minha correntinha de ouro. Não, ela perdeu o colar dela que ela ganhou do seu noivo, que tinha um valor sentimental, emocional. E aí, a tiara dela ficou faltando. Ela poderia pegar uma outra moedinha lá e colocar. Mas se ela colocasse uma outra moedinha, não ia ficar da mesma cor que as outras estavam. Poderia diferenciar ali, ela poderia ficar essa moeda que ela coloca no lugar, ficou mais brilhosa. Aí ela se desespera, pega lá a lamparina, a lanterna da época e começa a varrer toda a casa, procurar aquela moeda perdida. Aí Jesus novamente está dizendo para aqueles fariseus: olha, os publicanos, os pecadores, essa moedinha que está perdida, mas que eu tenho esse apego emocional, que eu tenho vontade de juntar e colocar no lugar correto. Então é por isso que eu vou atrás. Eu poderia pegar uma outra limpa, bonita, perfeita, mas não é a minha moedinha perdida, não é a dracma perdida, que tem que estar no lugar certo. Ela tem um valor muito grande a mim. E aí, por último, essa parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo.
E aí eu já dou o spoiler, né? Novamente, o filho mais novo é um publicano. Ele representa o publicano. Ele representa o pecador. Ele representa aquele filho inconsequente, aquele filho que não ama o pai, aquele filho que não está nem aí para a vida, ele quer viver a vida à sua maneira. Muito se assemelha a mim ou a você. Se você não conheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é semelhante a esse irmão mais novo. Você é o publicano. E aí tem o irmão mais velho, que representa novamente o fariseu. Faz tudo o que é certo, está do lado do pai, cumpre tudo. Mas ele não obedece o pai, por o amor que ele tem ao pai. Ele obedece ao pai esperando alguma coisa em troca. E nós temos o pai nessa história. O pai agora apresentado como aquele homem que veio trazer graça ao seu filho. Um pai que ama, um pai que perdoa. Então nessa noite eu te convido a analisar os 3 filhos e o pai. Pastor, você ficou meio louco, só estou falando de 3 filhos, aguarde. Os 3 filhos e o pai. Nós éramos semelhantes, ou talvez você se assemelha ao filho mais novo. O filho mais novo é aquele pecador escancarado. É aquele sem vergonha, é aquele que não ama, é aquele que não está nem aí, é aquele que pensa mais nele do que no próximo. Ele não tem um amor próprio, ele não tem amor por ninguém. Ele ama os prazeres da vida. E aí ele chega no pai dele e fala: olha pai, eu quero a parte da minha herança. E ele não era qualquer filho não, porque ele não tinha o direito da herança legítima, porque quem tinha era o filho primogênito, era o filho mais velho. E mesmo assim ele chega: pai, olha, eu quero parte da minha herança. E aí um grande problema, porque o pai não havia morrido ainda. A herança você recebe depois que o seu pai ou sua mãe morre. E ele chega, com a cara dura e fala: pai, olha, eu quero porque eu preciso receber, e eu preciso sair daqui, eu cansei dessa vida. E vai. Ele deseja viver fora de casa, ele deseja viver fora do amor daquele pai que vocês já sabem que é tão amoroso. Ele decide viver fora da segurança, ele decide viver na segurança do seu próprio coração. E aí o pai ouve essas palavras proferidas do seu filho. Ele poderia ter chegado no seu filho: ah, meu filho, você merece peia, que negócio é esse de pedir herança, coisa que nem sua é? E outra coisa, eu ainda nem morri, que desgosto é esse? Eu vou te dar uma cintada aí. Mas não, o pai escuta isso e com sua misericórdia ele não fala nada, ele simplesmente vai lá. Eu fico imaginando o pai saindo, vai lá no cofre, ou vai onde ele tinha guardado aquele dinheiro, pega, o coração doendo, triste, não porque ele está dando aquele dinheiro, não porque o dinheiro está indo embora, porque para o pai aquilo não tinha importância. A importância maior era o valor, era o filho. E ele sabia para onde o filho ia, ele sabia o que o filho poderia sofrer, ele sabia dos tombos que esse filho poderia levar. E aí ele vai com aquele coração entristecido e entrega aquele dinheiro para o filho. Ah, mas até aí tudo bem, foi só uma tristeza emocional. Não, não foi só uma tristeza emocional, não. Porque esse pai, para o vilarejo daquela época ali, dessa região, ele estava sendo mostrado, e mostrava para aquele povo que ele era um fraco. Ele está mostrando que ele não tinha autoridade para aquela pessoa nenhuma. Olha, lá vai aquele pai, ele deveria ter mostrado quem realmente ele era e colocado o filho no seu devido lugar. Mas em vez disso ele vai dar o dinheiro
Que pai fraco é esse? Que humilhação que esse filho faz com o pai. O filho não merecia, mas o seu pai concede, se humilhando, porque ele ama esse filho. Quando não amávamos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós éramos como esse publicano. E nós temos esse Pai que nos ama tanto, que Ele deixa cada um de nós trilharmos o caminho que nós escolhemos para a nossa vida. E Ele faz isso, com esse coração entristecido, porque Ele sabe o lugar correto que o filho deve estar. Mas quando não amávamos Ele, Ele nos amava. O filho não ama e se vai. O pai ama e fica a imaginar o quanto o filho poderá sofrer neste mundo afora. Meus filhos são pequenos, muitos aqui já têm seus filhos adultos. Irmã Vilma tem a filha lá do outro lado, lá no velho mundo. E eu fico imaginando como é ter um filho tão distante, E a gente, como é que será? Como é que vai? Será que como é que está a questão do trabalho? Como é que está a saúde? Como é que ela vive ali sozinha? E a gente fica ali imaginando, A irmã Vilma tem certeza que fica pensando sempre, ora, porque ela ama o seu filho, ama a sua filha. E esse pai amoroso, então, veio o seu filho ir, e o tempo passa, e o pai fica ali na sua casa, humilhado perante a sociedade, perante seus empregados, e aí o filho, nessas indas e vindas, vai perdendo tudo aquilo que ele ganhou, que ele conquistou, tudo aquilo que não era dele, e foi literalmente indo para o ralo, ao ponto dele comer as comidas dos porcos, no chiqueiro, e tendo que trabalhar, para comer aquela comida. E aí aquele filho vai e fala, olha, que vida foi essa que eu escolhi? O que eu arrumei? Os empregados do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor, e eu estou aqui comendo a lavagem dos porcos. Eu vou voltar para o meu pai, e que ele me receba como um dos seus empregados. E novamente, nós somos esse pecador, esse publicano. Porque quando a gente peca, quando a gente está longe do nosso Pai, a gente chega diante dele e fala, Senhor, eu não mereço o perdão novamente não. Senhor, já é a 1000ª vez. Senhor, não tem jeito para mim não, deixa eu viver, mas pelo menos a tua misericórdia me acompanhe, mas me trate como um dos seus empregados, não me trate como filho não, porque eu não mereço. Esse pecado é tão grande, e a gente fica aqui se martirizando, e esquece que nós temos um Deus que Ele é perdoador, que se você errar milhões e milhões e milhões de vezes, Ele vai te perdoar milhões e milhões de vezes, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E o filho, portanto, volta, e o pai sonhando com esse retorno, sonhando um dia que ele pudesse avistar o filho vindo lá longe, lá do campo. E isto, portanto, acontece. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. Esse amor do pai, desse pai que abraça, desse pai que perdoa, é um amor diferencial, é um amor que rompe tudo. E se você ler a Bíblia, se você ler essa passagem de forma comum, o pai correu, foi para o encontro do filho, abraçou, beijou,
Normal, qual o problema disso tudo? Acho que eu faria isso também com meu filho, eu correria, abraçaria, tal. Qual o problema de correr? Qual o problema de beijar? O problema é muito grande. Porque aquele pai visto como fraco, aquele pai de segunda categoria, que perdoou o filho, que deixou o filho ir, que deu a ele todo o dinheiro, a herança, que foi humilhado, e agora vê aquele menino, e ele corre. E correr e beijar é um problema enorme naqueles dias. Porque quando ele corre, ele está demonstrando novamente para aquela sociedade, para aqueles homens, a vergonha, o quanto ele é para aqueles homens um fraco, porque ele corre em direção do filho. Como que esse homem corre em direção do filho? Que pai é esse? Que pai é esse que não coloca o filho no seu lugar? Olha, deveria ter pego esse menino aí, chamado os empregados, e falou: agora tudo bem, pode ficar aqui, mas trabalhe como um dos meus. Mas não, ele corre em direção do filho, e pior, o beija, o abraça. Que pai é esse que corre? No Oriente, essa questão do correr, e entre os árabes, isso é muito complicado. Quando alguém corre em direção do outro, é justamente isso, é uma humilhação, é pequenez. E durante muitos séculos, na tradução da Bíblia, entre os árabes, eles deram um jeito de burlar esse correr ali, porque eles estavam, como é que eu vou falar que Deus correu em direção, que Deus se humilhou, porque quem corre é para os fracos. Mas Deus correu em direção do pecador e beijou. Mostrando para todos: olha, você é meu filho amado, eu te amo. Eu estava esperando dia após dia, o dia que você voltaria, e eu te recebo em meus braços. Mas o filho, novamente com a nossa mente, né, de pecadores: eu não mereço, mais uma vez. E aí o pai fala: olha, mais uma vez, mas eu te amo, continuo a te amar. E aí o pai fala o seguinte: esquece que esse negócio de viver como os meus empregados. Olha o que diz o versículo 22. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Olha, roupa, anel e sandália. Ele vai voltar a ser o meu filho, ele vai voltar a ser o meu herdeiro, ele vai ter honras do meu filho amado. Ele não vai ser um dos meus empregados, ele vai ser o meu filho. Tragam a roupa, o anel, que era colocado ali como sinal, né, de todos os contratos, era ali o anel que colocava, oficializava tudo. Então ele vai ter a honra de ter um anel no dedo. Traga. E ainda mais, mata então aí os animais, pega a picanha, pega a fraldinha, pega o lombo, pega tudo de gostoso e vamos fazer um churrasco. E o melhor, o churrasco não vai ser só para a gente não, vai ser para a vila toda. Isso só acontecia quando era festa de casamento de alguém rico. E aí esse pai está mostrando para essa sociedade: olha, eu amo, eu perdoei, eu quero todo mundo aqui junto, festejando. Eu não importo o que você pensa de mim, o que importa é que eu amo e perdoo e quero o filho de volta para casa. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É esse Jesus, portanto, que está mostrando novamente que esse pai é um pai perdoador, que esse é o pai Abba, que esse é o pai que está pronto a perdoar sempre. Esse é o pai que está pronto a sempre a trazer o seu filho de novo.
e agora ter o filho que o ame de verdade. Lembre, ele era o filho que não amava o pai, ele era o filho que amava as coisas. Agora ele volta para a casa do pai, rendido, e recebe a graça do pai. E agora ele ama o pai, não pelo aquilo que o pai dá, oferece, porque ele voltou, porque ele sabia que o pai dele ali estava, e ele estava disposto, com o coração quebrantado, a viver como um dos seus empregados. Jesus está falando: olha, os publicanos, aqueles que vocês tanto olham com um olhar de inferioridade, está vendo os pecadores, está vendo aquele pecador, eu o recebo agora, porque ele voltou humilhado, e agora ele me ama verdadeiramente, ele me tem verdadeiramente como pai, e agora ele não é mais aquele publicano, mas agora ele é um outro filho, aos 3 filhos, o filho que ama o pai verdadeiramente, porque agora ele recebe esse abraço desse pai perdoador, um pai que demonstra graça e misericórdia. Jesus está apontando um Deus de graça e misericórdia. Mas espera aí, que negócio é esse? Esse Deus é para fraco, um Deus que perdoa pecador, um Deus que perdoa pecadores. Mas ele também, escutando um pregador falando justamente sobre isso, ele fala: mas espera aí, é um pecador que tem e merece então ser perdoado, mas lembre, ele é justo, ele é justiça, ele é justo, é justiça mesmo, como esse pregador o fez e falou, mas ele é um Deus que vai perdoar sempre, ele é justiça, e ele vai perdoar sempre, ele me perdoa sempre, quando eu peco ele vai e perdoa, ele é justiça, ele não quer que eu peque, mas quando eu o encontro nesse abraço de misericórdia, quando eu entendo que ele é meu pai, que ele é meu Abba, eu o obedeço, eu vivo na sua casa, não por temor, não porque eu vou receber algo em troca, mas é porque eu o amo agora, eu o conheço de verdade, eu sei que ele está disposto a estar comigo, e me esperar em todos os momentos, e me abraçar, e me beijar, e me encorajar, e dizer: vem, você é meu filho amado. Mas aí tem o outro filho, o filho que olha para tudo isso e chega a festa, o churrasco, a picanha. Mas o que é isso? Estão fazendo uma festa para aquela pessoa que voltou. Quem o Senhor pensa que é? Perdoando. Você não viu o que ele fez? O Senhor é vergonha para o vilarejo. E aí o pai fala: olha, ele estava perdido e voltou, e é por isso que eu estou fazendo, porque eu amo. E o filho: poxa pai, eu estou aqui o tempo todo, eu faço tudo certinho, eu trabalho melhor que os seus empregados, eu te honro. E aí novamente Jesus, dando um tapa literalmente aí nas consciências dos fariseus. Os fariseus são esse irmão mais velho, que está do lado do pai, vive junto do pai, cumpre as regras do pai, mas não ama o pai de verdade. Vão cumprindo a religiosidade, a lei, se vestem num olhar de umas vestes de santidade, de melhor, de santificação lá em cima, mas não fazem isso porque ama o pai de verdade, mas faz para receber algo em troca, porque pensando que se assim fizer, vai ganhar pontos com o pai. E Jesus está dizendo: está vendo por que eu estou com os pecadores? Por que eu estou com os publicanos? Porque eles estão dispostos a receber da graça e da misericórdia, e vocês vivem nesse seu mundo de religiosidade e não me amam de verdade.
E hoje nós podemos cantar, nós podemos celebrar, porque nós conhecemos esse Deus se revelado em Cristo Jesus. Esse Deus que não é distante, mas é um Deus conosco, é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos constrange. E como falei hoje pela manhã, nós não obedecemos por medo, nós não obedecemos por religiosidade, nós o obedecemos porque nós o amamos e fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, através do sangue salvador de Cristo Jesus. Aí é diferente. Nós caímos e levantamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos perdoados pela graça e misericórdia. Nós vamos sofrer as consequências? Vamos, mas Ele vai continuar a nos amar e perdoar, porque nós fomos achados entre os pecadores. E Ele nos ama tanto, porque nós somos a ovelha que havia se perdido no caminho. Nós somos a dracma, que Ele tem muitos ciúmes e queria estar perto e colocar no lugar certo. Nós somos esse filho que voltou para casa perdoado. E você pode dizer nessa noite: eu tenho um Pai, aonde eu posso abraçar, aonde eu posso estar no esconderijo do seu tão grande amor. Eu posso cantar que a sua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. A sua bondade me seguirá. E eu posso cantar tudo isso porque eu fui achado e achado por misericórdia. Um Deus que se importa comigo. Um Deus que não se importa o que as outras pessoas vão dizer. Mas o mais importante é que um pecador voltou e foi salvo, e a festa. Que eu e você sejamos achados no meio daqueles que festejam a volta de um pecador. Pois afinal, eu e você éramos um desses pecador que recebeu a misericórdia do nosso Deus. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos chama para perto de Ti. E Senhor, nós estamos na Tua presença, e o Teu Espírito revela que nós somos filhos de Deus, e nós Te obedecemos, não porque nós devemos cumprir uma regra de uma denominação, não porque nós vamos ganhar mais pontos contigo, não porque nós vamos poder olhar com um olhar de superioridade para outras pessoas, mas nós Te obedecemos porque Tu és o nosso Pai perdoador, que nos ensina, que nos constrange, e nós o obedecemos porque nós somos transformados dia após dia. E Senhor, se um dia nosso coração quiser viver, ó Deus, da maneira, Senhor, desse irmão mais velho, viver, ó Deus, somente para viver a lei, viver a religiosidade, viver uma moral acima de tudo, que o nosso olhar, que o nosso coração possa voltar para o Pai de misericórdia, para o Pai de amor, para o Pai que perdoa, para o Pai que constrange, que diz: filho, volta, volta, vem viver do meu lado, vem ser meu filho amado, vem viver da forma correta, e você vai me obedecer agora, meu filho, não por religiosidade, não por medo, mas porque agora você me ama de verdade. Que possamos viver isto sempre e sempre, e que a Tua bondade nos acompanhe dia após dia. Vamos cantar desse amor.
Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel mesmo não sendo fiel. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos cantar, igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém.